coberta, né? Que agora está na moda aí os municípios estarem fazendo rua coberta. Essa praça tem muita história para contar, né, Malco Tonini? Essa praça ali tem muita história, né? Ali começou a vila de Nova Trento, né? Nova Trento começou ali, então? A parte que se daria origem à parte central, sim, né? A gente sabe que o primeiro grupo de imigrantes ele veio pelo Claraíba, né? E depois acabou, né? O Viglo foi o culpado. A entrada não é onde é hoje, né? Ali que tem aquela pontezinha ali na rua Luiz Buginardo, ali, né? A entrada para Viglo era lá onde é o Morro da Onça, lá perto onde é que tem a pracinha lá que tem o cemitério do lado ali, né? Tem uma rua ali que bem de frente, era por ele que se chegava no Vigolani. É aquela mesma rua que eles querem agora calçar para chegar, tem um outro acesso lá para o santuário? É, que ele é o primeiro acesso, na verdade, né? Ali é essa rua que tá falando? Viglo, né? É essa rua ali que eu tô falando. Aliás, Nova Trento, né, Malco? Por que tem tanta história para contar? Porque só perde idade, né, Juliano César? Para Tijucas no Vale aqui, né? Que foi o município e que depois desmembrou São João, Canelinha, Major Gersino, né, Júnior? 137, né? Se não me falha a memória. Não esquece que os primeiros imigrantes vieram para São João, tá? Ah, sim. 1835, 40 anos antes, né? Mas como... Só para te lembrar, mas como emancipação de município, né? Sim. É o mais velho fora. Antes tinha os regimentos de colônia, né? Que entra no caso da colônia Nova Itália e a colônia Brusque, no caso que deu origem a Nova Trento, né? Mas aí como... município ali, Tijucas, ele começa ali em 1880 e dali vai virando, depois vai se emancipando, vai entrar no regime da República, né, em 1889, mas aí São João vem bem depois, né. Nova Trento, quando foi proclamada a República, já tinha gente ali brigando para ver quem ia administrar a cidade, né. O Claraíba então é mais antigo que Nova Trento? O Claraíba, ele tinha outro nome, né? Eu não me recordo aqui como é que era o nome antes. Ele foi Aliança, né? Eu acho que era Aliança. Começou quilômetro. Primeiro foi quilômetro 17, quilômetro 18, enfim, não lembro qual era. Não, mas Aliança era. E depois foi Aliança. Isso. Né? E na sequência, não sei por que cargas d'água, teve um prefeito que mudou pra Claraíba, né? Claraíba. Pô, Aliança era tão bonitinho, né? Distrito de Aliança, olha só. Talvez, assim, Juliano, eu não estudei a história da Claraíba, né? Mas o Padre Flávio, né, agora lançou um livro sobre ali a região. Não tive acesso ainda a esse livro. Mas muitos nomes foram trocados no início ali da República por causa de confusão postal. Porque às vezes já tinha outro lugar com o mesmo nome. Foi o caso aqui de Boa Vista, que depois virou Tigipió, né? Sim. Então, teve vários nomes que foram trocados por esse motivo, tá? Porque Claraíba não tá ligada a uma pessoa específica, né? Então, deve ser algum nome... Uma árvore, né? Ligado a alguma árvore? Não tenho conhecimento, então melhor não. Mas que no caso os primeiros imigrantes passaram primeiro por Claraíba, ficaram assentados. Ali tinha o barracão, né? Sim. A primeira igreja de Nova Trento foi inclusive construída onde é que hoje é o cemitério de Claraíba, que não é aqui o cemitério onde é que tem a igreja principal ali, né? Ele tem um outro mais retirado, que seria o novo cemitério. Lá começou Claraíba, o barracão provavelmente ficava por lá. Sim. Ô Malco, agora essa praça ali, inicialmente então os imigrantes trentinos e italianos, enfim, chegaram àquela região ali central do município, ali começa então o povoamento da vila, né? E tem a praça que é a Praça Galileu Galilei, que tinha um cenário aí todo especial naquela oportunidade, com a igreja matriz sendo ali, prefeitura também por ali, né? Aí nós já estamos falando de década de 20 por aí, né? Então já tem mais ou menos um desenho a praça, né? E as fotografias que circulam por ali, né? Sobre esse tempo, eles geralmente mostram a geografia daquela praça ali, né? Então a rua Hipólito Boatê, né? Que liga ali ao que seria ali o supermercado Bittencourt até o posto de gasolina, né, ali dos Voltolini. Antes de subir um pouquinho ali. Aquela rua era a rua que recebeu talvez as figuras mais importantes da política, ou mais influentes na política de Nova Trento, nesse pós-emancipação, né? Porque o foco aqui é a discussão na praça, mas só para o pessoal ter uma ideia, né? Quem não conhece a história de Nova Trento, ali então naquela ruazinha ali ficava na esquina do lado que seria o lado direito da rua para quem sobe para Cascata ali, né? Ali ficava a propriedade dos Boatê, né? Então ali tinha o comércio e ali tinha um conjunto arquitetônico ali, né? Que foi iniciado pelo coronel,
né, que é natural aqui de Boa Vista, né, de Tigipió. Ele teve em Florianópolis, depois, né, ainda quando era de Esteira, depois foi para Tijucas, mas depois ele acabou vindo para cá para botar ordem na bagunça que estava sendo ocasionada pela má administração da colônia Brusque, né, por alguns administradores. Muitos eram agrimensores que vinham do Rio de Janeiro, vinham do Paraná e acabavam vindo para Santa Catarina, né, para administrar as colônias, né? E aí a colônia Brusque, ela foi administrada por gente que não conhecia nada sobre nossa região aqui, né? Não conhecia nem no litoral, quanto mais a questão aqui vindo mais para o interior, né? Uhum. Então isso deixou meio que os colonos perdidos, né? Inclusive com problemas para se manter ali, né? E aí essas disputas entre esses estrangeiros, digamos assim, no caso, não estrangeiro por nacionalidade, mas por região, né? Porque eles estavam vindo nomeados de outros locais, e aí encontrava outros estrangeiros, que eram os italianos que estavam se instalando aqui, e os alemães, né? E aí causou várias confusões. Então muda todo o sistema administrativo, inclusive com a colônia Brusque mudando várias vezes, né? A maneira como era administrada, e surgindo municípios dessa situação, né? Botuverá, Nova Trento, Guabiruba. Isso aí vai tudo surgindo por causa dessas questões administrativas. E aí algumas pessoas eram indicadas, né? No caso dos Boatê, ainda pelo governo imperial, para administrar primeiro as confusões e depois para encaminhar os processos emancipatórios, né? E por pouco que não teve o município dos Boatê, né? Inclusive nesse processo todo, né? O antigo Núcleo Esteves Júnior, que depois vira lá o Pinheiral, né? Ali, então, por ali ficava a ideia de criar-se um novo município, né? Que aí no caso seria Boitesburgo, né? Uhum. Que aí, claro, que tem esse nome justamente pela intervenção do próprio coronel em favor da criação desse lugar, que pertenceu à Nova Trento por muito tempo, né? Uhum. Depois, com o tempo, acabou vindo para Tijucas e depois entrando na emancipação de Major Gercino. Uhum. Agora, o Leonir Maestre, nosso ouvinte de Nova Trento, ex-vereador, né? Tá confirmando aqui que era o quilômetro 16, tá? Aqui é o quilômetro 16, que era se instalaram no quilômetro 16, que certamente, né? O Malco pode confirmar, talvez, enfim. Certamente queria dizer que era o quilômetro 16 de Brusque para cá, né? Porque provavelmente a ponte estaiada, né? Porque é onde eles desembarcavam. Que não era a ponte estaiada, né, gente? A hora que eu for em Brusque, eu vou fazer essa quilometragem ali. Vou zerar a quilometragem em Claraíba e ver aonde vai dar o 16. Lá para Brusque, né? Porque se instalavam, aqui é o quilômetro 16, porque se instalaram certamente a 16 quilômetros daquele povoamento lá em Brusque. Mas certamente não passava a estrada não passava por onde passava. Pois tem essa questão, era uma outra porque estrada. Ali onde é que é bem lembrado, o parque industrial ali do Carlos Renault, que agora é da Havan, ali não tinha estrada, né? É verdade. Ali... Não vai dar a minha quilometragem, não vai bater. É complicado, porque... Fazia umas curvas na época, né? Exatamente. Até porque o Juliano falou uma coisa importante, Malcolm, como se usava, né, para medir, né, a distância, não é a precisão que se tem hoje em dia, né, Juliano? E então era não se tinha Google Maps, menos quilômetro 16, né? Tinha só uma bússolazinha. O Salvio Brás Secato está dizendo: excelente entrevista aqui com o professor Malcolm Tonini. Obrigado aí também pela audiência. Fred Nadinho Silva, Marilda Teixeira, Sueli Ferreira, João Sérgio Baca, Ivânio Pise, tudo bem, Ivânio? Iracilde Mafessoli Boz, Marlete Pascoal, Clarines Grife, Marley Capelo, Isabel Martins conosco, Míria Costa Tonini, conhecida como mãe do Malcolm, Maria Nazarete Passarela, Vilma Regis, Marise Tomasi, Terezinha de Souza, Rainulfo Zunino, Lauro Zanella, Florisvaldo Cadastro tá lá na Palhoça. Quem mais? Olha, tem muita gente por aqui, ó. Daniel Alves está por aqui também. Nome de jogador, né? Daniel Alves. Sérgio Elisângela Giacomelli, Edson Bandeira Filho, Jerry Schmidt, lá do Indaiá. Sueli Ferreira, Rainulfo Zunino, Marlene Silva, Mônica Manuel, Marli Rover, Solange Cerilo, Nadir Barnabé, Maria Terezinha Klembovsk, Valdemiro Secato, Gegadina, que é Oswaldina Casagrande, Ayrton Herrig, Elisete Pereira, Elizabeth Rongalho Alves,
Lauvir Buzinho. Obrigado pela audiência, pelo carinho de todos vocês. Ô Malco, ainda em relação... Juliano, aproveitar só um pouquinho, desculpe interromper. Já interrompendo, né? Já interrompendo, já que você citou os ouvintes, mandar um abraço especial para os nossos ouvintes. O doutor Anilson Soares está de aniversário hoje. Parabéns, né? É ouvinte aqui. Vai ter champanhe hoje, então. Né? Com certeza. Também o Zequinha, Zeca Regis está de aniversário hoje. Um abraço pro Zeca. Um abraço pro Zeca. Zeca, se ninguém gava, né? Um abraço aí pra ti, então. 12h41. Um abraço pro Zequinha, sempre ligadinho aqui no meio-dia da Super. Agora, falando ainda em relação a essa questão ali da praça, um pouquinho antes desse tempo aí, teve uma revolta ali dos colonos, aliás, né? E que foi tema até aí de um livro escrito pelo Saulo Adame, né? Que hoje mora em Curitiba, mas que tem uma vida ali em Brusque, enfim. Teve uma revolta ali que chamou bem a atenção, o pessoal ficou pendurado ali, então, em praça pública, era isso? Esse foi o castigo que eles ganharam, Malco, na época? Bom, Juliano, antes da gente entrar nessa história para depois chegar na praça, porque nós temos que falar da situação toda que está acontecendo lá também, né? Mas assim, eu queria, né, já que comentasse que minha mãe está assistindo a entrevista, tem que deixar bem claro aqui, né? Hoje eu estou fazendo uma pesquisa de doutorado e ela é sobre esse tempo de Nova Trento, ali década de 20, década de 30, década de 40, né? O recorte não vai se estender muito a isso, até porque as minhas fontes inéditas são dessa época, né? Então, claro, tu falasse do Adame, que contribuiu bastante com algumas informações com relação à revolta dos colonos, né? Até agora ele está fazendo esse trabalho ali junto com o Juliano Mazola sobre a tecelagem Renault ali onde é o bairro Cascata, onde é que é aquele hotel Portal de Viglo, acho que é o nome, né? Que ele ficava ali. Ele está fazendo, né? Só para deixar registrado aqui que ele está fazendo um trabalho interessante, que inclusive vai para mim ser referência em alguns pontos quando eu for trabalhar o trabalhismo, né? Já que falamos de Getúlio Vargas, né? Praça Getúlio Vargas, tem um motivo para isso. Mas só para deixar aqui, né, que antes de mim, claro, teve pessoas que tiveram menos recursos, menos fonte, né? Eu tenho todo um suporte da Universidade do Estado de Santa Catarina, eu tenho uma orientadora que é dedicada ao patrimônio educacional de Santa Catarina, né? Tem um arquivo público que dá suporte com fontes, etc, né? Eu queria agradecer essas pessoas, né? O meu tio Moacir, que ele nasceu em 44, que ele diz que ele não pegou essa época, mas ele sabe muita coisa dessa época, né? Moacir Antônio Facchini, né? Que é patrimônio de Nova Trento. Meus pais, é óbvio, né? Meu pai, minha mãe, eles têm um conhecimento, alguns tios também. E outras pessoas, Nova Trento, seu Vita, né? Esgoroto também. Que acabam dando pistas pra gente. Então é importante falar dessas pessoas e elas são importantes pra gente poder isso chegar a ter um fim e a gente poder depois estar publicando um livro que vai ser bem denso, né? E eu estou trabalhando muito com fontes escolares, então vai aparecer o nome de crianças naquele tempo que já faleceram, né? Até pouco tempo atrás eu já encontrei de alguns conhecidos e acabei encaminhando para as famílias. A família ficou emocionada porque o bisavô ou tataravô, quando era criança, escreveu aquilo. Mas aquilo é importante para contar esse tempo, né? Então, só para deixar claro a situação toda, por que eu estou aqui falando de Nova Trento, né? Então tem uma pesquisa por trás disso, isso aí aos pouquinhos a gente vai levar a público. Tu sempre fosse meu parceiro nessa situação, né? Correio Catarinense, que é a Rádio Subagência, então aos pouquinhos a gente vai levando. Mas voltando aí para a história que a gente estava contando, né? Existiu uma revolta de colonizadores ainda, na época chamada tiroleses, né? Porque o nome Trentino ele vem na década de 70, né? Então 100 anos antes ninguém falava Trentino, era tudo tirolês, né? Região do Tirol. Isso, aí essa turma ali ela falava italiano, né? Apesar de ficar em território austríaco, mas e por isso italianos, né? Hoje a gente compreende dessa forma, não só porque fez parte, né, do reino da Itália, mas porque falavam italiano, dialetos italianos. Essa gente veio para cá e, claro, por causa desses problemas que a gente falou antes, com os agrimensor que vinham de outras regiões, eles acabavam passando fome, porque eles não sabiam onde eles podiam plantar. Se plantasse, para quem que ia vender, né? E além disso eles eram pagos para abrir estradas. Então essas estradas que a gente está falando foram abertas muito por essas, pelo menos que em volta de Nova Trento, foram abertas por em muitas vezes ou pelo exército, né, por militares, né? Muitos nem eram militares, eram paramilitares, né? Eram civis que botavam uma farda, mas eles desbravaram essas estradas, né?
E tem a questão dos tiroleses, que abriram algumas estradas, inclusive essa que a gente falou, que é a rua Hipólito hoje, foram eles que abriram, porque para chegar onde seria a praça hoje, né? E que teve ali a igreja, como tu falaste, que era a igreja em homenagem... O padroeiro deles era o São Virgílio, né? Que dá nome à igreja matriz. Mas eu acredito que ali, se não me engano, pelo que me passaram, ali era a igreja do Coração de Jesus, né? Então... até tem uma história que caiu um raio ali e amaldiçoou toda a igreja. Eu não sei a fundo essa história, né? E acabaram depois resolvendo demolir a igreja. Mas não foi por causa disso. Isso é os populares, né? Que comentavam, e tinha que ser justificado dessa forma, porque questões políticas estavam alheias à maioria das pessoas, né? Só ficava um grupo mais restrito. No caso ali, a revolta foi porque eles justamente não estavam conseguindo viver, né? E aí muitos desses agrimensores recebiam dinheiro para repassar para os colonos e não passavam, roubavam. Já tinha corrupção naquela época, né? Então o dinheiro saía do Rio de Janeiro, da capital, mas não chegava a quem era para chegar. E eles tinham lista de pessoas que iriam receber. Então o cara que pagava lá no Rio de Janeiro, que mandava dinheiro, ele achou que o dinheiro ia chegar para A, B, C, D. Mas aquele A, B, C e D não era o colono, eram laranjas, né, como a gente chama hoje. Então o cara recebia o dinheiro e entregava pros laranjas. Podia ter feito o Pix, mas não, mas eu paguei para todo mundo, tá aqui o recibo, mas esse cara não é o cara que tava ali. Era um laranja. Né? Do gatinho que tava roubando. Isso é muito comum aí acho que o pessoal ali trabalha com 1877, pessoal 77, 78. Adora uma fruta cítrica. Então mas isso aconteceu na Colônia Brusque, não foi só ali, né? A colônia toda. Então aconteceu casos assim, tu falaste do cara que foi pendurado. Teve um caso de 1 ou 2, se não me engano, que foram pendurados porque bateram de frente, enfrentaram o sistema, né? O sistema, né? E aí eles foram torturados. Então existia tortura, ninguém estava vendo, né? Sim. Imagina, isso faz 150 anos atrás, os caras foram pendurados e apanharam na frente da família, foram humilhados e tal. E aí, claro, isso tudo vai acarretar a criação, né, do município, a mudança de administração ali da vila, que vai virar município. E ali na praça, então, começou os primeiros prédios que não eram dessas famílias ali, eram um prédio ou que era a escolinha das irmãs da Imaculada Conceição, né? Que também a congregação, ela tem o dedo do coronel, né? O coronel inclusive indicou para Santa, né? Hoje Santa Paulina, para Amable e para as outras irmãzinhas como sobreviver àquele sistema, né? Então elas têm uma tecelagem e tal, os teares foram trazidos, né? Por intermédio do coronel. Então os Boatê têm nessa criação do município de Nova Trento, eles têm digamos assim, uma mão que é a mão do Estado, operando para aquilo ali funcionar, saindo desse contexto ali, desse pessoal que vinha de fora para explorar esse povo que estava chegando por ali, né? O nosso ouvinte aqui, o Newton Stoff, está falando o seguinte, quilômetro 16, 16 quilômetros do centro de Brusque a Claraíba. Tinha um tio meu que morava ali na Claraíba e ele só chamava por 16, não chamava por Claraíba, chamava por 16, né? Então o primeiro nome que foi ali naquela região ali que hoje é Claraíba era conhecido como quilômetro 16, depois passou a ser Aliança e depois na década de 50, se não me falha a memória, 60, enfim, alguém pode me corrigir, né? Um prefeito decidiu colocar então o nome de Claraíba, que está até hoje. O Aloysio Lese está falando o seguinte aqui na nossa transmissão em vídeo lá no Facebook: parabéns, Malcolm, neotrentino valoroso, historiador renomado do Vale do Rio Tijucas. Quem ganha é a educação, tá? A tua mãe, Malcolm, a senhora Miriam, está falando assim, Juliano, a ponte da entrada do Vígulo, o nome do avô do Malcolm, o meu falecido pai, que era o Militão Costa Filho, é isso? Viveu muito tempo no Fernandes, né? Fernandes tem bastante Costa ali, né? Ele é daqueles Costa, ele é dos Militão do Fernandes, né? Militão Costa Filho, então. Até hoje é esse nome? Tem ali tem uma ponte com o nome dele. Pelo menos não mudaram o nome da ponte, o nome da praça mudaram, mas da ponte não, né? Não, da ponte não. Da ponte não mudaram. Obrigado aí pela participação então aí dos nossos ouvintes que estão conosco. O Malco, essa revitalização da praça, né? Que depois foi chamada de Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas, né,
não era muito narcisista, né? Ele só achava feio o que não era espelho, né? O que não fosse espelho para ele era feio, né? Então ele gostava, assim, de que os municípios tivessem a oportunidade de homenageá-lo naquela época, dos 15 anos que ele ficou, os primeiros 15 anos no poder, né? Dando o golpe da Revolução de 30 e depois o golpe dentro do golpe em 38, né? E certamente um peso político muito forte nacional, chamado presidente Getúlio Vargas, impôs talvez o nome da praça ser mudado para Getúlio Vargas, Malco? Talvez ele não impôs, né? Mas as pessoas... Ele sugeriu. Não, eu acredito que a situação era bem automática, porque na verdade após o golpe, a Revolução de 30, que eu posso chamar de revolução porque a Primeira República era uma piada, né? Nada de democracia, né? Café com leite. Era uma piada. Então assim, os republicanos, eles ficavam se ajeitando, mesmo se odiando, eles se ajeitavam para todo mundo caber em algum lugar. E aqui em Santa Catarina funcionava assim. O Getúlio estava ali se ajeitando, mas não estava feliz. E ele não era o único que não estava feliz, né? Então, em 1927, ainda no governo Washington Luiz, né? O último dos republicanos ali da República Café com Leite, como tu falasse, ele já tinha desavenças, né? Com o povo do Rio Grande do Sul, né? Aliás, que é uma desavença muito antiga, né? Que o povo do Rio Grande do Sul, né, Moacir? Tem com o governo central do Rio de Janeiro, né? Então o que aconteceu ali? Foi o Getúlio Vargas que entrou a cavalo lá, não foi? Podemos chegar nessa parte, mas vamos falar de Nova Trento, senão isso aqui vai longe. Mas, o que acontece? Com relação a Nova Trento, gente, se a gente for falar disso aí, as histórias vai precisar de uns 3 programas, mais ou menos. Mas assim, vamos para chegar na história do nome da praça, Getúlio Vargas, né? Então, assim, nesse contexto do Partido Republicano, de empurra daqui, bota pra lá, né? Lauro Miller dando a cartada aqui, Hercílio Luz dando a cartada ali, aí depois entra o Vidal Ramos, que são os coronel daquele tempo, né? Lembrando, gente, que os coronéis, quando não era ruralista, era o coronel urbano, que é o caso clássico de Nova Trento e depois de São João Batista, né? Aqui com os Gomes, por exemplo, né? Mas voltando lá, e com os Duarte, mas voltando lá em Nova Trento, nós temos lá os Boatê, que são coronéis, de algumas gerações de coronéis, né? São coronéis urbanos porque eram comerciantes, né? E ganhava o título de coronel, né? Sim. Mesmo não sendo militar. E assim, ó, não sei o coronel Henrique, mas o Hipólito, que foi o primeiro prefeito de Nova Trento, segundo as minhas fontes documentais, inclusive, ele adorava andar de farda na rua. E ele dizia que não era para chamar ele de Hipólito, era para chamar ele de coronel. E o Hipólito é talvez a maior de todas dos personagens da família Boatê, nesse sentido de vinculação com essa ideia do coronelismo, porque o Hipólito, que foi o primeiro prefeito, que é filho do coronel, né? Ele meio que controlou os arranjos dentro do Partido Republicano, dentro do contexto de Nova Trento. Nova Trento, gente, ela é, como já foi falado aqui no começo do programa, ela é uma cidade antiga nesse contexto ali. E ela, quando estourou a Revolução de 30, ela era uma das 20 maiores cidades do estado. Inclusive, por causa da xixa política, foi apontada pela família Ramos como um núcleo de fascistas. Porque os italianos, que eram, digamos assim, mais alinhados às ideias dos Boatê, do coronelismo do Boatê, que era mais tradicional dentro da cidade, que seria o imigrantismo hoje, essa questão da exaltação da Itália, né? Das cores italianas e de símbolos italianos e dessa cultura que, gente, não tem nada a ver com a Itália, tem a ver com o que nós construímos aqui no Brasil, né? Porque tem muita coisa que a gente faz aqui que na Itália não tem nada a ver, né? Estranha eles, né? Sim. Mas assim, a nossa italianidade construída aqui tem muito, tá muito ligado aos Boatê, no contexto de Nova Trento. E ali, nessa situação toda, o Hipólito, ele teve como pivô disso tudo aí. Tudo que nós vamos falar da praça, o Hipólito está envolvido. E o Hipólito faleceu em 1937. Então, o final da vida dele foi em cima disso aí, né? Do que nós vamos contar aqui, que talvez possa atingir o coraçãozinho de quem está mexendo na praça, para não acabar desconfigurando toda a história do início de Nova Trento, né? Mas vamos lá. O Hipólito, nesse contexto da Revolução de 30, ele não ficou feliz, porque ele sabia que ia perder poder. Em 1927,
O prefeito de Nova Trento era o Nicolau Bado, né? Que participou da confecção do hino, foi maestro da banda Sabatini, centenária, músico depois, né? Inclusive, depois que ele deixou de ser prefeito, ele continuou nessas atividades culturais em Nova Trento. Ele era o prefeito naquela época, mas ele era um prefeito que ele estava debaixo das sombra asas do Hipólito. Uhum. Até porque a família boa. Como bom músico, Nicolau Bado, ele sabia que tinha que dançar conforme a música, né? Porque a família Boatê, ela é estrelada, assim, eles tiveram por tudo. Então, tipo assim, eu vou falar aqui, por exemplo, do... Equivalente, assim, Malco, o coronelismo, já que falamos em coronéis e farda aqui, estilo também no Nordeste, que tem, né? Aquelas histórias dos coronéis lá no Nordeste também. Não dá pra comparar com o coronelismo no Nordeste, porque aqui nós estamos grudados em Florianópolis, então, tipo, a história, ela não tava muito local, sabe? Tanto é que eles viraram deputado e tal, eles participaram... Vamos falar dos nossos coronéis, moço. O coronelismo urbano aqui, no nosso contexto, ele é diferente do coronel, né? Porque a gente tem, quando fala coronel, tu já se lembra daquele lá, da novela que era não, mas os coronel aqui, eles tinham outra cara, né? Eles tinham outra cara, eles faziam outras atividades, né? Mas as pessoas obedeciam fielmente o que eles diziam, porque o voto era o quê? Eles tinham outros... era aberto, né? Eles tinham outros meios, mas os fins eram os mesmos, né? Sim, eles se beneficiarem no poder, né? Como não? Porque tem muita gente que pensa assim, quando foi mudada a legislação eleitoral com a proclamação da República, aumentou o número de eleitores? Não, diminuiu. Diferente do que muita gente pensa, porque várias pessoas deixaram de votar, como pessoas ligadas ao exército, à igreja e tal, e aí o coronelismo ficou muito concentrado em pouquíssimas pessoas. Então, nesse contexto de Nova Trento, poucas pessoas votavam. Então, na década de 20, as pessoas não... Praticamente são os grupinhos, né? Isso. O Partido Republicano tomava... Mandar, né? O Partido Republicano mandava nas cidades, inclusive em Tijucas, né? O que aconteceu ali? O Nereu Ramos não estava muito feliz com o Partido Republicano. E aí ele funda o Partido Liberal, né? Que não é o PL, tá, gente? É o PLC. É outra Partido situação. Liberal Catarinense, que não tem nada a ver com o PL de hoje em dia. Com a política econômica. Não. Mas ele fez isso para quê? Para bater de frente com o Partido Republicano. E aí quem vai acabar se alinhando ao Nereu Ramos aqui em Nova Trento vai ser justamente aqueles que não estavam contentes com os mandos e desmandos da família Boatê, né? Mais precisamente do Hipólito. E aí começam algumas situações a aparecerem entre 1927, que é a fundação da Aliança Liberal, né? A nível nacional, com Getúlio Vargas, e aí o Nereu vai se encostar ali, né? E aí outros políticos ligados à família Ramos, que eram mais ligados ao interior dessas regiões onde não receberam imigrantes. Só que assim, não vamos descartar que o Partido Republicano controlava Blumenau. E aí naquele contexto nós temos Adolfo Konder, né? Que ele vai virar governador e depois vai passar bem nessa época, e depois ele passa a batuta pro Fulvio Aduche, opositores do Nereu Ramos, gente ligada ao pessoal de Blumenau. E Blumenau era a maior cidade de Santa Catarina, né? Tanto é que quando Getúlio invade Santa Catarina, eles nem foram em Florianópolis, eles tomaram Blumenau, e eles não vieram pelo Rio Grande do Sul, como muita gente pensa, eles vieram pelo Paraná. Tanto é que o primeiro interventor em Santa Catarina é um tenente-coronel do Paraná, que nunca tinha visto para Santa Catarina, e ele nem gostava de Getúlio Vargas. E o Nereu Ramos ficou doido, porque ele achou que no dia que se concretizou o golpe em Santa Catarina, que foi tomado Santa Catarina, o Nereu Ramos estava lá em Blumenau, esperando para ser nomeado interventor, mas a história não quis que fosse assim, né? Mas vamos voltar para Nova Trento. E aí em Nova Trento criou-se uma situação bem complexa. No dia, um pouquinho antes de se concretizar, no caso ali, a Revolução em Nova Trento, em 1929 a praça vira praça oficialmente, né? Porque era a Praça Galileu Galilei, era a Praça São Virgílio, mas não tinha cara de praça, né? E aí ali teve um campo de futebol bem conhecido, né? Aqui na nossa região, o pessoal de Brusque vinha jogar ali. Exatamente ali na praça tinha um campo de futebol. Olha só. E aí, em 1929, o Nicolau Bado bota lá o busto tão famoso que está lá no centro da praça,
que tem muita gente que não sabe quem é, que é o tal do coronel Henrique, que é o pai do Hipólito. E aí o José Arthur, que é aquele que dá nome à nossa biblioteca aqui de São João Batista, né? José Arthur. Veio pra cá e trouxe o Partido Republicano em peso para inaugurar o busto. Isso em cima da Revolução. Para dizer, não, quem começou isso aqui fomos nós. Tá aqui, deixa o homem que começou Nova Trento, né, em paz. Deixa as brigas de você, mas não respingue nele. E ali foi então iniciado, digamos assim, o processo de transformar aqui numa praça como nós conhecemos, né? Certo? Porque até então era a praça da igreja, a praça da prefeitura, a praça da vila, mas não era uma praça, né? Então aí foi colocado aquele busto. Então, tem mais monumentos, nós já vamos falar para completar esse assunto, mas a reforma da praça, o que a população de Nova Trento tem medo? Que, por exemplo, aquele busto daqui a pouco não esteja mais ali, né? Porque tem que se manter, né? Isso, pela história, em né? vídeos que foram vinculados na imprensa, ele não aparece, né? E eu quero te dizer que se perguntar talvez pro prefeito, ele nem sabe quem é o Henrique Carlos, não vai conseguir contextualizar e fica complicado, e ele teria que ter dado destaque para aquilo ali antes de começar a praça. Em relação ao busto do Carlos Boatê. Isso, porque ele na verdade é o marco do imigrantismo. Se Nova Trento luta para ser uma cidade considerada parte da cultura italiana, eu não posso tirar aquele busto dali, né? Porque quem começou essa história toda foi ele, então tem que ficar ali, né? E tem um outro monumento interessante ali em Nova Trento, que completa essa história ali da Revolução de 30, que também ele também foi colocado num ponto estratégico, claro, bem longe do Coronel, mas numa esquina, na verdade, aonde tu entraria ali para subir para Cascata, que é a Rua Hipólito ali, que tem a pontezinha. Sim. Naquela esquina tem um monumentozinho, que até foi pintado ali, não sei se foi na época do Tiago, pintaram com as cores da bandeira da Itália. Ali perto da Tapioca, não? Não, na própria Praça Getúlio. Na própria praça. Mas naquela esquininha. Agora fizeram tem uma gruta ali, que é um desses presépios que foi colocado, né, no final do ano. Tem um monumento ali que foi pintado, não devia ter pintado, devia ter deixado como ele estava. Aquele monumento, ele foi inaugurado aí em 1942, né? Mas aí já com quem? Já com um outro grupo de coronéis comandando Nova Trento, né? E ele também tem essa história ali por trás daquele monumento, que fica bem na esquina ali. Com a dita da rua coberta, iríamos cobrir talvez aquilo ali. Eu não entendi ainda, porque não existe um projeto aberto à população sobre o que vai acontecer ali. A população está preocupada nessa situação. Então, como eu sou historiador e estou pesquisando sobre esse tempo ali que isso tudo foi constituído, as pessoas me procuram para falar sobre o assunto, né? E aquele monumento que nós acabamos de falar é o monumento inaugurado em 42, no contexto da Segunda Guerra, pelo ex-interventores Irineu Busnardo, né? Que também é o responsável pela inauguração da atual igreja matriz, né? Então aquele cantinho ali também está meio esquecido, a população não conhece muito. E naquele cantinho ali da praça, bem na frente onde tem o prédio que seria ali a loja da Mirbelli, ali da Dimi Maia, ali do Bittencourt, ali aconteceu um comício antes das eleições no dia 1º de março de 1930, que é a eleição do Getúlio, né? Ali naquela esquina foi feito o comício pelo Nereu Ramos para provocar o Hipólito, porque o Hipólito estava do outro lado da rua, era só atravessar, tu encontrava ele. E o Hipólito, quando viu o Nereu Ramos ali, claro, com os seus aliados políticos de Nova Trento, inclusive o seu Luiz Busnardo, que dá nome à rua lá em Nova Trento, o seu Luiz Busnardo, naquele tempo já era um senhor, ele cedeu aquele lugar ali, que era de propriedade dele, para então ser feita o comício, para confrontar o Partido Republicano, bem naquele ponto da praça, bem naquela esquininha ali, que tem um obelisco ali, né, da Praça Getúlio Vargas. Então ali na frente, ele e outros aliados da tão aliança liberal provocam o imigrantismo. E dali para frente começa uma série de políticas nacionalistas na cidade, né? Isso tudo vai ser contado na minha tese depois. Mas a educação, por exemplo, foi utilizada, a igreja foi utilizada para tirar essa ideia do imigrantismo, do italiano em Nova Trento. Então foi feita uma política de apagamento de memória.
E tudo começou naquela praça. Tem até influência também da questão da Segunda Guerra Mundial. Isso, o próprio Getúlio Vargas proibindo a língua estrangeira, enfim, né? Só que eu achei, essa semana eu ainda estava olhando umas fontes, e aí tem os dizeres de uma criança, né? Morte aos alemães, morte ao eixo, mas ela não botava morte aos italianos. Né? E aí textos da época, no caso. Sim, textos que foram escritos durante o contexto da Segunda Guerra. Crianças escrevendo naquela época, né? A gente não sabe porque na época os professores não eram de Nova Trento. Nessa época, ali a oligarquia que passa a governar Santa Catarina e depois Nova Trento, os professores eram trazidos da escola normal, que ficavam onde hoje é o Instituto Estadual de Educação. Então eram professores alheios àquela disputa ali. Eles vinham com o caderninho, não tem aquela parada que eles falam hoje que o professor tem que fazer só o que está escrito no... bem assim naquela época. Então o cara chegava, ele passava o que estava... O professor passava o que estava naquele caderninho. No material didático. No material didático que era produzido pela interventoria, né? Que chegou a ser do Nereu, que o Nereu foi o interventor ficou mais tempo, né? Isso é chamada escola sem partido. Isso. Essa escola sem partido. Aí o que acontecia? A professora vinha de Florianópolis, o professor vinha de Florianópolis e fazia o que estava no roteiro. E as crianças só replicavam. Só replicavam. Era esse tempo, era o que. Mas isso tudo começou quando? Naquele comício, naquela praça. E por ironia do destino, a última função do Hipólito Boatê em Nova Trento foi chefe escolar, que foi de 33 a 37. Inclusive foi tipo um jeito de trazer ele de volta, porque lá no fundo eles eram adversários na Revolução, mas no fundo eles eram tudo amigo, né? Sim, então sim. Eles tudo tinham que se aturar como já tinha se aturado em algumas décadas atrás. E a nossa praça, ela é um marco da história do município. Então, os dois momentos talvez mais cruciais, ou os três, como a situação da revolta dos colonos em 1878, que foi do lado ali de onde teria a antiga igreja, a gente estaria falando do local que ele não pode ter a memória dele apagado. E aí, sobre a reforma, Juliano, Nova Trento nunca será Gramado, né? Nunca será Gramado. Você já foi para Gramado? Já fui, já. Então, como é que é a rua coberta lá? Agora eu não lembro, que faz tanto tempo que tem eu já uma fui avenida lá. Principal da onde ela bate de frente. Sim. Nova Trento tem a avenida principal, né? Tem a rua, pelo menos ali. Uhum. Só que do lado de um lado da rua coberta de Gramado tem o quê? Uma praça. Nova Trento tem. Só que o problema é o outro lado. Lá em Gramado não existe comércio virado para a rua. São galerias que tu entra e tu vai seguindo até outra rua lá atrás. Não tem interferência com o comércio. Isso. Agora tu imagina tu botar uma rua coberta ali, numa cidade que o fluxo de pessoas não chega nem perto do fluxo que tem uma Gramado da vida, né? E outra coisa, se eu botar uma rua daquela e não tiver um investimento, por exemplo, de alguém que tem um restaurante de renome, vamos supor que a cantina italiana resolva botar lá. Tu achas mesmo que ele vai sair lá da cantina, numa cidade pequena, que nem Nova Trento, vai levar para lá o restaurante dele? Mas foi o que aconteceu em Gramado. Então o cara tinha já um restaurante renomado e levou para ali. Então, tipo assim... Tu és contra, então, a questão da... Na minha concepção, aquela rua não pode ser coberta. Uhum. Ela pode ser coberta para eventos, vamos supor. Mas assim, ó... É coberta para eventos só se colocar tenda, né? Sim, se colocar tenda. Agora, tenda, ou deixar uma tenda, estrutura pré-estabelecida, que você chega lá e monta rápido e coloca o que tem, né? Uhum. A gente vê nessas arenas de futebol. Mas fixo tu seria agora, contra? Fixo não, porque o que vai virar aquilo ali? Um estacionamento coberto. E aí vai tirar a fachada do comércio que já está ali, inclusive ali onde é que o Vilmar, acho que tem um negócio de metais, aquele prédio ali foi parte da administração de Nova Trento. Aquilo ali era para ter sido tombado já pelo patrimônio. E olha que Nova Trento tem lei de tombamento bem antiga, se não me engano, da época de Saul. E aqueles monumentos do jeito que vão ficar ali, um vai ficar tampado, esquecido, né? E o outro, pelo que aparece na mídia, ele nem tá mais lá, então ele vai para onde? Né? É bem complexo esse assunto aí. Estamos com o adiantado da hora, só mais uma pergunta então. Não, é rapidinho. Ali terá estacionamento? Pois é, boa pergunta. Porque não se tem acesso a esse projeto, né? Como ele realmente vai ser feito. A gente vai entrar em contato aí com a Secretaria de Cultura e Turismo de Nova Trento para explicar o projeto certinho ali, para ver como que vai ficar aquela situação. Mas aquela rua ali, que é a rua do comércio, que o Malco está falando que está sendo pavimentada, né, com paver, né? Que não vai ser asfalto, ali vai ser uma rua de paver.
Inclusive hoje pela manhã eu passei ali, se ela for coberta ali tem estacionamento, né, moça? Sempre teve, né? Ela tem um recuo de estacionamento ali para a praça ali. Normalmente rua coberta o carro não vai trafegar. Não vai. Esse seria a lógica, né? Nova Petrópolis tem uma outra rua coberta lá e não tem estacionamento. É tudo comércio, mas aí eu fico pensando, será que alguém que já está constituído na cidade vai levar o restaurante para ali? Será que vai vir alguém de fora e vai investir naquele ponto ali da cidade? Lembrando que Nova Trento ela tem atrativos religiosos concentrados no bairro Vígolo, né? E atrativos ligados à cultura italiana, que na verdade só se inflamam durante a festa tradicional da cidade, que é durante o Encanto Tretino. Agora, durante o ano, nós não temos fluxo de pessoas. Eu quero te dizer, né? Claro, a Praça Getúlio Vargas é bastante movimentada, as famílias frequentam muito aquilo ali, mas, por exemplo, a Praça Sapateiro aqui, se tu passar ali todo dia, tem gente ali. Agora, Nova Trento, durante a semana, tu não vê. Né? Então, isso é uma outra situação. Então, nem os próprios munícipes, eles não têm essa... Só mais no fim de semana. É mais final de semana que ocupa aquilo ali, né? Uhum. Então, sei lá, é um caso a se pensar sobre o assunto, porque é dinheiro público, é um investimento caro, né? Que talvez poderia estar sendo usado para outra coisa, né? Só a minha opinião. Lembrando que eu voto em São João Batista, apesar de ter família em Nova Trento, né? Eu não tenho intenção nenhuma a ter cargo eletivo em Nova Trento. Eu só estou tentando valorizar a história, né? A partir da pesquisa, para que os que vierem depois de nós possam ter acesso a essas informações que eu levei quase uma vida para poder ter acesso. Tá certo. A gente quer agradecer a presença então aqui do professor Malco, historiador do município aqui, residente de São João, mas com vínculos em Nova Trento, né? Destacando assuntos relevantes no que se refere também ao município de Nova Trento e de São João Batista. A gente falou aqui no início sobre o Parque Municipal Cascata do Fernandes. Professor Malco, obrigado pela sua participação. É isso aí, Juliano, e a gente que, né, conforme a gente vai podendo, a gente vai vindo aqui trazer um pouco mais de informação histórica, né, porque nunca é demais, e as pessoas precisam conhecer um pouco do passado, né, dos locais que a gente circula, que a gente frequenta, para que, né, a memória dos nossos antepassados não seja esquecida, né? O ex-prefeito, o Tiago Dalsasso, está na audiência, ele mandou uma foto aqui, ó. Esse é o monumento que o Malcolm falou. Ele tem a foto aqui, né, do monumento aqui que ele mandou para mim, e depois ele colocou o seguinte: época do Saul era um decreto, fizemos uma lei no meu mandato devido a um TAC com o Ministério Público, agora falta a administração da sequência, em relação certamente ao tombamento, né? Eu não sei do que o Tiago está falando, porque eu não tenho conhecimento. Não, eu sei qual é o monumento que ele está falando, mas assim, ó, eu até conversei com o vereador, com o Gustavo. Ele está falando em relação ao tombamento aqui, que tu falou ali em relação a um prédio que deveria ser tombado, etc e tal, né? Tu deu um exemplo. Sim, ali, sim. De um ele prédio. Tá falando questão geral, né? Isso, ele tá falando uma questão geral. Ele falou que na época do Saúl tinha um decreto. Isso. Em relação aos tombamentos, né, do município, porém era um decreto, né? Então foi feita uma lei no mandato dele, do Tiago Dalsasso, devido a um TAC com o Ministério Público, um termo de ajustamento de conduta entre o município de Nova Trento e o Ministério Público. Agora falta a administração da sequência, então, a esse TAC aqui, então. E tomara, né, que então dê sequência a isso que o Tiago acabou iniciando. Eu até conversei com o Gustavo Orsi, que é o presidente da Câmara, porque se existe lei de patrimonialização lá em Nova Trento, o busto do coronel e o monumento, o obelisco tem que ser mantido. Tem que ser mantido, até porque, e aliás, o obelisco até poderia ter mais informações lá na praça, né? Exatamente aqui, isso que o Tiago mandou a foto ali. Esse aqui é o obelisco. Porque esse obelisco, ele é parte marcante desse período ali, justamente, que a praça, então, que a gente não falou, vai virar, então, Getúlio Vargas, que eu não tenho ainda a data exata, mas se não me engano foi em 1942 que ela então é nomeada nesse contexto ali, que seriam os 50 anos de emancipação política de Nova Trento, que o ex-prefeito, né, o Irineu, então faz a inauguração desse busto, inclusive que foi muitos eventos escolares, né, até para o Tiago ficar sabendo, muitos eventos escolares do tempo do Irineu Busnado eram feitos de frente ao obelisco. Então, homenagem cívica em Nova Trento, a pátria, né? Porque naquela época não era a Itália, era a pátria, né? Lembrando que estavam numa época de nacionalismo, eram feitos exatamente no mesmo lugar do discurso do Nereu Ramos, para provocar o Hipólito nessa briga entre nacionalismo e
imigrantismo que estava acontecendo por causa do contexto da Revolução de 30. É certo. Obrigado pela participação.